Segundo o site Intercept, o então juiz Sérgio Moro orientou ações e cobrou novas operações dos procuradores. Em um dos diálogos, Moro pergunta a Dallagnol, segundo o site: "Não é muito tempo sem operação?" O chefe da força-tarefa concorda: "É sim." Numa outra conversa, o site diz que é Dallagnol que pede a Moro para decidir rapidamente sobre um pedido de prisão. Seria possível apreciar hoje? E Moro responde: "Não creio que conseguiria ver hoje, mas pensem bem se é uma boa ideia." 9 minutos depois, Moro, segundo o Intercept, adverte a Dallagnol: "Teriam que ser fatos graves." O site também diz que os procuradores da Lava Jato, em conversas no Telegram, trocaram mensagens expressando indignação quando o ex-presidente Lula foi autorizado pelo ministro Ricardo Lewandowski a dar uma entrevista à Folha de São Paulo. Isso demonstraria, segundo o Intercept, um viés partidário nas ações contra o ex-presidente Lula, cuja eleição, diz o site, os procuradores queriam evitar. Segundo o Intercept, a procuradora Laura Tessler afirmou: "Que piada, revoltante. Lá vai o cara fazer palanque na cadeia, um verdadeiro circo. E depois de Mônica Bergamo pela isonomia, devem vir tantos outros jornalistas. E a gente aqui fica só fazendo papel de palhaço com um Supremo desse." Outra procuradora, Isabel Groba, ainda segundo o Intercept, respondeu da seguinte maneira: "Mafiosos." Uma hora mais tarde, a procuradora Laura Tessler escreveu: "Sei lá, mas uma coletiva antes do segundo turno pode eleger o Haddad." De acordo com o Intercept, mensagens atribuídas aos procuradores mostram que eles chegaram a traçar estratégias para caçar a autorização, por temerem que a entrevista ajudasse a eleger o então candidato do PT, Fernando Haddad. Um dos procuradores, Januário Paludo, teria proposto: Plano A, tentar recurso no próprio STF, possibilidade zero. Plano B, abrir para todos fazerem a entrevista no mesmo dia. Vai ser uma zona, mas diminui a chance da entrevista ser direcionada. Segundo o Intercept, outro procurador, Ataíde Ribeiro Costa, sugeriu expressamente que a Polícia Federal manobrasse para que a entrevista fosse feita depois das eleições, já que não havia indicação explícita da data em que ela deveria ocorrer. Segundo a reportagem, Ataíde Ribeiro Costa escreveu: "Não tem data, só a PF agendar para depois das eleições. Estará cumprindo a decisão e, se forçarem antes, desnuda ainda mais o caráter eleitoreiro." Os procuradores, sempre segundo o Intercept, comemoraram quando a autorização para a entrevista foi cassada, depois que uma liminar foi obtida pelo Partido Novo. O procurador Januário Paludo escreveu: "Devemos agradecer a nossa PGR, Partido Novo." Ainda segundo o Intercept, mensagens atribuídas a Deltan Dallagnol, chefe dos procuradores da Lava Jato, sugeririam dúvidas sobre a solidez da denúncia contra o ex-presidente Lula, no caso do triplex do Guarujá, 4 dias antes de ela ser oferecida ao então juiz Moro. Dallagnol teria enviado a seguinte mensagem para um grupo: "Falarão que estamos acusando com base em notícia de jornal e indícios frágeis. Então é um item que é bom que esteja bem amarrado. Fora esse item, até agora tenho receio da ligação entre Petrobras e o enriquecimento. E depois que me falaram, tô com receio da história do apartamento. São pontos em que temos que ter as respostas ajustadas e na ponta da língua." Em outro trecho de conversa pelo Telegram, segundo o Intercept, Moro passou para Dallagnol pistas de suposta transferência de propriedade para um dos filhos de Lula. Aparentemente, a pessoa estaria disposta a prestar a informação, diz Moro. "Obrigado, faremos contato", responde o procurador. Mas a pessoa não quis falar com os procuradores, o que levou Dallagnol a dizer para Moro que argumentaria ter recebido notícia apócrifa para intimá-la a depor. "Melhor formalizar então", aconselha Moro. O site Intercept diz que na Constituição brasileira um juiz não pode aconselhar o Ministério Público, nem direcionar seu trabalho. Deve apenas se manifestar nos autos dos processos para resguardar a sua imparcialidade. Juristas ouvidos pelo Intercept disseram que a proximidade entre procuradores e juízes é normal no Brasil, ainda que, segundo esses especialistas, seja imoral e viole o Código de Ética dos Magistrados. O ministro Sérgio Moro lamentou que a reportagem não indicasse a fonte das informações e o fato de não ter sido ouvido. Segundo ele, no conteúdo das mensagens que citam seu nome,
não se vislumbra qualquer anormalidade ou direcionamento da atuação enquanto magistrado, apesar de terem sido retiradas de contexto e do sensacionalismo das matérias, que ignoram o gigantesco esquema de corrupção revelado pela Operação Lava Jato. A defesa do ex-presidente Lula divulgou nota em que diz que, abre aspas, a atuação ajustada dos procuradores e do ex-juiz da causa com objetivos políticos sujeitou Lula e sua família às mais diversas arbitrariedades. A nota continua. Ninguém pode ter dúvida de que os processos contra o ex-presidente Lula estão corrompidos pelo que há de mais grave em termos de violações a garantias fundamentais e a negativa de direitos. O restabelecimento da liberdade plena de Lula é urgente. A Força-Tarefa da Lava Jato divulgou uma nota declarando que seus integrantes foram vítimas de ação criminosa de um hacker e que esse hacker praticou os mais graves ataques à atividade do Ministério Público, à vida privada e à segurança de seus integrantes. Segundo a nota, o hacker invadiu telefones e aplicativos dos procuradores da Lava Jato e teve acesso à identidade de alguns deles. Ainda segundo a Força-Tarefa, o autor do ataque obteve cópias de mensagens e arquivos trocados em relações privadas e de trabalho. Dentre as informações ilegalmente copiadas, possivelmente estão documentos e dados sobre estratégias e investigações em andamento e sobre rotinas pessoais e de segurança dos integrantes da Força-Tarefa e de suas famílias. A Força-Tarefa afirma que os dados eventualmente obtidos refletem uma atividade desenvolvida com pleno respeito à legalidade e de forma técnica e imparcial. A nota afirma ainda que os procuradores mantiveram, ao longo dos últimos 5 anos, discussões em grupos de mensagens sobre diversos temas, alguns complexos, em paralelo a reuniões pessoais. E que vários dos integrantes da Força-Tarefa de Procuradores são amigos próximos e, nesse ambiente, são comuns desabafos e brincadeiras. A nota afirma que muitas conversas, sem o devido contexto, podem dar margem para interpretações equivocadas. A Força-Tarefa afirma que estará à disposição para prestar esclarecimentos sobre fatos e procedimentos de sua responsabilidade, com o objetivo de manter a confiança pública na plena licitude e legitimidade de sua atuação, assim como de prestar contas de seu trabalho à sociedade.